Então, às vezes a gente acha que nutrição tá só se referindo aos alimentos que a gente consome, quando vai muito além disso. Nutrição, ela, pelo menos a nutrição funcional, aquela que procura aprofundar, né, na saúde do indivíduo, ela olha o indivíduo como um todo. A gente vê desde substâncias químicas que a gente possa estar tendo contato. Falar do óleo de coco no café? Ai, vou falar da pessoa botando gordura saturada. Mas agora vamos falar dos utensílios. O som tá ótimo? Legal. Que depois eu vou deixar essa live salva aqui, então acho que é um assunto legal também pra gente estar conversando sobre a questão desses utensílios, né? As substâncias tóxicas que a gente pode estar colocando no nosso corpo, né? Então vamos lá, vocês sabiam que os utensílios que a gente usa na cozinha podem estar intoxicando o nosso corpo, aumentando a incidência de câncer, doenças, alergias, às vezes uma coceirinha aqui, outra ali que você sente, uma enxaqueca, esse aumento grande, né, que a gente tem aí de tanto de alergia quanto de doenças e de câncer, em grande parte é por coisas que a gente coloca no nosso corpo que a nutrição poderia estar intervindo e prevenindo, tá? Então a gente já sabe, por exemplo, coisas que a gente coloca no nosso corpo que não deveria, que são os agrotóxicos, tem infelizmente aí bem distribuídos nos alimentos, né? Mas a gente tem também esses utensílios. Algumas panelas, talheres que a gente utiliza podem transmitir substâncias tóxicas. Por exemplo, vocês já viram aqueles utensíliozinhos de nylon? É mais antigo. Você não acha, por exemplo, hoje em Casa e Vídeo. Você acha mais em Prolar, Tides, essas lojas que vende tanto papelaria quanto coisa de casa. Utensílio de concha, escumadeira, que ele é pretinho, meio mole e que derrete fácil no calor, tá? Não sei se vocês já viram desses utensílios. Tem mais concha e escumadeira mesmo, aquela escumadeira quando você passa no fundo da panela até derrete a ponta, que ela é muito termossensível, aquele tipo de escumadeira. Aquilo é de nylon, tá? Esse material de nylon, por exemplo, para utensílio doméstico é extremamente cancerígeno. Aqui no Brasil é uma salada, né? Aqui no Brasil tá tudo bem, pode usar nylon, pode usar um monte de coisa nociva que a gente vai falar. Mas, por exemplo, o CDC, o Centro de Controle de Doenças, já reconhece uma substância que tem no nylon, que eu vou abreviar como DDM, que é um nome bem grande, como cancerígena. E qual que é o problema de você usar escumadeira, concha de nylon na tua cozinha? É que justamente ela é termossensível. Ela derrete com muita facilidade. Lembra da escumadeira que tu pega o arroz, que você raspa no fundo da panela e daqui a uns meses a pontinha dela tá derretida? Para onde foi aquele plástico que derreteu? Muito provavelmente pequenas partículas se desprenderam e ficaram na tua panela ou foram em contato com o alimento. E você está ingerindo aquilo. Então, o nylon não seria um utensílio recomendado para a gente estar utilizando. Então, gente, vão anotando aí que eu vou chegar no desfecho, né? Dizendo quais são os utensílios mais recomendados no final das contas. Então, o nylon não é recomendado porque tem o DDM, que é cancerígeno e que derrete com facilidade ali. Agora, se a gente parar para pensar, e se eu, por exemplo, fizer uma salada fria e usar um pegador de nylon? Aí, tudo bem, porque aí você não vai aquecer, aquilo não vai se desprender para o alimento. Mas também teria que tomar cuidado na hora de você lavar, por exemplo, se você usar uma esponja muito abrasiva e fizer ranhuras naquilo ali, aquelas ranhuras também podem estar permitindo que aquilo vá se esfarelando, pequenas partículas ali. Então, teria que usar frio, não aquecer esse pegador de nylon e ainda assim ter cuidado ali ao lavar. Tem um outro utensílio doméstico que chama melamina. Ele você já acha em lojas maiores, tipo Americanas, Casa e Vídeo, você já acha esse tipo de pratinho, concha, copo, tá? É um utensílio que ele é bem durinho, mas ele quebra com facilidade. Ele lembra acrílico, por exemplo, só que geralmente é branco igual cor de papel A4, sabe? Branquinho. Se cair no chão um prato de melamina, quebra. Tem concha também, tem colher. Travou, gente? Tem concha, tem colher. E qual que é o problema dessa substância, dessa melamina aí? Ela também é termossensível. Acima de 71 graus, ela já começa a se desprender e passar para o alimento. Então, vai a mesma coisa da concha, por exemplo. Pô, um feijão fervendo,
fato que tá acima de 70 graus. Você vai pegar um feijão quentinho ali com essa concha, que é... Eu vou depois tentar botar aqui pra vocês as fotos de como são esses utensílios, pra vocês não confundirem, tá? Então imagina você pegando ali com essa conchinha aquecida, ou usando um prato de melamina e colocando a comida quente. O maior problema seria aumento de litíase renal, pedra nos rins, por conta dessa substância passando para o alimento. Então o equivalente ao nylon, a melamina, você não pode esquentar. Então teria que ser, por exemplo, um prato para você comer uma salada, um copo que você não colocaria uma coisa quente dentro e uma concha que você pegaria coisas frias, tá? Então nylon e melamina não são recomendados quando você pensa em aquecer. Um outro utensílio é a clássica colher de pau, que nossas avós tinham, né? Algumas mães davam as palmadas assim com a colher de pau na gente, a minha não, a minha dava de cinto mesmo. Enfim, qual que é o problema da colher de pau, dos utensílios de madeira? A gente tem ali uma substância orgânica. Oi, Paulo, tudo bom? A gente tem ali uma substância orgânica, né? Madeira. E ela tem muitas ranhuras. Ainda que você veja, por exemplo, que se tem feito muito colher de bambu agora, que é a madeira também, que você olha ali na superfície, ela parece lisa. Se você olhar microscopicamente, é uma superfície muito porosa. E tudo que é muito poroso, com uma fissura de uma matéria orgânica, a chance de você ter contaminação por bactérias e fungos é muito grande. Bactéria, o calor até mata, mas fungo é resistente até a calor. Tem fungo que tu pode tacar na fornalha e o bicho vai continuar vivo porque ele produz esporos. E esporo é quase indestrutível, é tipo um anti-herói da Marvel. O negócio, nada mata aquele troço. Então o esporo é muito perigoso, tá? Então a madeira, ela tem esse maior risco de contaminação. Então assim, por exemplo, pela Anvisa, a RDC 216 da Anvisa, é proibido o utensílio de madeira. A gente não poderia utilizar. Se você for, por exemplo, nutricionista que é de cozinha industrial, sabe que nessas cozinhas, restaurantes, grandes centros, não pode ter colher de pau, até, gente, tábua de carne, né, que o pessoal usa, ou para os veganos tábua de vegetais, não poderia, porque você tem ali uma superfície que a contaminação por bactéria vai ser muito grande. Mas se você, vamos lá, você tem na sua casa, você herdou da sua avó, tá bonitinho ali, você pode utilizar com os seguintes cuidados o de madeira. Depois que você utilizasse, lavar muito bem, colocar cloro em toda a superfície dele, deixar uns 15 minutos no cloro e depois enxaguar muito bem. E outra, deixar secar. Você não pode guardar dentro do armário ele úmido, pelo amor de Deus. Você teria que deixar ele, por exemplo, secando ao sol, para você ter certeza que não teria nada de água ali para não proliferar essas bactérias. Então, assim, é um utensílio chatinho, porque quem tem esse tempo de eu vou lavar a minha colher de pau, a minha tábua de carne, depois eu vou botar 15 minutos de molho no cloro, depois eu vou deixar secar ao sol. Não, né, gente? A vida é assim, né? A gente não tem esse tempo livre. Então, madeira não, melamina não, nylon não. Falando nutricionista, eu vou cozinhar com o quê, né? Calma aí, que tô chegando lá. Vamos falar agora do plástico. Esse eu acho que é o mais chatinho, porque a maioria leva marmita, né? Se a gente não leva marmita, alguma coisa no potinho a gente leva pro trabalho. E esses potinhos plásticos podem ter contaminação, podem não, né? A grande maioria não é nenhuma contaminação. Contaminação é quando vem algo externo à composição natural daquele objeto. Na verdade, o plástico ele já tem dentro da sua própria composição, faz parte da matéria dele, né? O bisfenol A e a dioxina. A maioria dos tipos de plásticos, tá? Que eu vou explicar isso também. Então, bisfenol A e dioxina são disruptores endócrinos, mexem com os nossos hormônios. Olha que perigo, né? Se você parar para ver, por exemplo, a lei da Anvisa diz que mamadeiras de criança, porque sabe que a mãe vai esquentar o leite, não podem ter bisfenol A. Então, a indústria, quando vai fazer a mamadeira de plástico, eles têm que ter garantia que o plástico que eles estão usando não tenha bisfenol A. Então, até para potinhos que você compra em lojas, né, tipo Casa e Vídeo, enfim, americanas, tem potinhos que vem escrito isento de bisfenol A.
A maioria desses potinhos vem escrito que é isento de bisfenol A, mas não vem que é isento de dioxina. E dioxina é um outro disruptor endócrino, tá? Que mexe também com os nossos hormônios. E o que eles podem fazer? Aumento da incidência de câncer, mexer com a parte hormonal, aumento do ganho de peso, alteração da tireoide, alterações estrogênicas para a mulher. Tudo isso por conta desse bisfenol e dessa dioxina. Eles só vão passar para o alimento quando aquecidos, tá? Então, por exemplo, se eu esquentar a minha marmita que eu vou levar para o trabalho num pote de plástico, lá no micro-ondas ou no banho-maria, onde quer que seja, aqueceu esse plástico com a comida dentro, o bisfenol A já vai passando para o alimento. E isso é extremamente perigoso porque a longo prazo você ingerindo uma substância que vai alterar toda a sua produção hormonal. Então, aí qual que vem as observações em cima do plástico? Poxa, eu não posso usar pote de plástico? Pode, dentro dos seguintes critérios. Se você for comprar um plástico que não tem essas garantias, usar para marmita fria. Ah, eu vou levar uma salada, eu vou levar um grão de bico, eu vou levar uma salada de fruta, eu vou levar alguma coisa fria, vou levar um sanduíche que eu não vou aquecer. Ok, aí você pode estar usando o potinho de plástico. Agora, se você for aquecer, você teria que comprar o potinho de plástico que vem escrito que é isento de bisfenol A e dioxina. Por medida de segurança, porque a maioria eu só vejo escrito isento de bisfenol A, tá? Não de dioxina. Isso é uma observação muito importante, porque vocês vão encontrar posts, vários lugares aí, as pessoas falando isento de bisfenol A, mas tem a dioxina também. São substâncias da mesma família, mas diferentes, tá? Então, assim, vai levar marmita, você pode levar em potinho de vidro. Mas tem gente que vai trabalhar de ônibus e pega um ônibus cheio e é complicado levar em potinho de vidro. Se você tiver como no seu trabalho deixar um potinho de vidro lá no armário, em algum lugar, e levar no pote plástico e na hora de você esquentar, você transferir, é claro, se for uma comida que não, né, vai ficar tudo remexido depois, você pode transferir para o potinho de vidro e esquentar no de vidro, tá? Então, eu costumo dizer que o bom não é inimigo do ótimo. Deu para você levar no de vidro? Esse aí é o ótimo, leva no de vidro. Não deu? Tenta transferir para um de vidro na hora de esquentar. Não deu? Tenta comprar uma que é pelo menos isenta de bisfenol A, tá bom? Uma outra observação sobre os quesitos de coisinhas de plástico. Quando você compra garrafa d'água, tá? Então na rua tá um calor, tá na praia tá um calor, compra garrafinha PET, né, de água. Aquele material PET tem essas substâncias também, esses disruptores endócrinos, bisfenol, dioxina. E às vezes você deixa a garrafinha, pô, você comprou a garrafa, de repente tu nem abriu, você deixou dentro do carro, aquela garrafa de água. E aí no dia seguinte a água ficou quente, você fala, não vou beber, essa água tá quente. Ok, mas aí você deixou lá e no dia seguinte de manhã tu pegou a garrafa, não tava mais quente, afinal virou o dia, você falou assim, não vou botar na geladeira pra beber depois. Aquela garrafa de água que ficou no carro lá no sol e esquentou a água, tá cheia de bisfenol A e dioxina, porque a água aqueceu, aquele plástico lá libera facinho essas substâncias para a água, depois você põe a água na geladeira e bebe e ingere essas substâncias também. Uma outra observação é quem compra água de garrafão plástico. Quem compra água de garrafão é complicado, porque não sei se vocês já viram em Dutra, assim, em Via Expressa, passando o caminhão com esses garrafões de água expostos ao sol. E aí entra o mesmo critério da água que você esqueceria no carro, né? E passaria essas substâncias. Então é muito complicado. Se você for comprar de garrafão, por exemplo, tem locais que não tem, né? A pessoa não tem ali água da rua, usa água de poço e para beber compra, né? Aí você teria que ver, por exemplo, um local, não, nessa venda aqui do tiozinho, a água chega toda terça-feira, o garrafão. Vai lá e compra logo que chega. Que aí quanto menos tempo aquela água ficou em contato com aquele plástico, melhor, tá? Isso é uma alternativa. Outra observação é copo descartável. Copo descartável você pode beber água. Lembra que essas substâncias, elas passam mais para o alimento quando aquecidas. Então você pode tomar água, tá tudo bem. Mas e tomar café? E tomar chá? Você aqueceu, vai liberar essas substâncias também aí pro café e pro chá, você vai estar ingerindo bisfenol A. Mas aí agora vamos apresentar a solução, né? A gente já falou tanto disso, daquilo que é ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Gente, isso aí não sei se é da época de vocês. Vamos falar de coisa boa, falar de TechPix. Quem lembra a cena aí, gente? Quem lembra? Vamos falar de coisa boa, Silicone. Utensílios de silicone,
são aqueles utensílios que tem concha, tem também pegador, tem também escumadeira e eles são molinhos, mas eles são bem resistentes ao calor. Se você esquecer, por exemplo, uma concha de silicone dentro da panela de feijão ou de sopa, por exemplo, e ficar fervendo ali, a bicha não derrete. Ela é altamente resistente ao calor e é um material extremamente inerte, não passa nada para o alimento. Então vamos à solução, eu vou usar escumadeira de silicone, concha de silicone, né? Que aí eu vou ter a garantia que eu não vou estar passando nada de tóxico para esse alimento. Então todos os pegadores você pode estar utilizando. Eu já vi em algumas lojas marmitinha de silicone também, copo retrátil de silicone que está se usando bastante, que são esses da linha menos um lixo, que são os ecologicamente corretos. Você pode estar tomando café, chá aí, né? Então são copinhos que você transporta bem. E tem marmitinhas também de silicone, também é uma alternativa, mas ela é mais dificilzinha de achar. Então, para ter garantia que na sua cozinha você não vai estar usando substâncias que passem toxinas para o seu alimento, você não vai usar melamina, não vai usar nylon, não vai usar madeira e pode usar tranquilamente os utensílios de silicone. Também pode estar utilizando os clássicos de inox, concha de inox, escumadeira de inox, que também não vai estar passando nada ali para o alimento. E por falar em inox, a gente vai entrar agora na parte das panelas. A gente falou de concha, de copo, garrafa, né? Então, no quesito das panelas, as panelas de inox, elas são consideradas seguras sim, tá? Inox não é um metal chamado inox. Inox é o nome de uma liga metálica, que é composta por vários metais, dentre eles níquel, cromo, manganês, enxofre, silício, carbono. Dentre esses todos que eu falei, o único que seria ruim seria o níquel. Níquel é considerado um metal pesado tóxico à nossa saúde. Só que não existe uma panela de metal que seja só uma liga, é sempre um composto, tá? Até o ferro é um composto de metais, tem carbono, tem outras ligas metálicas ali. Só que o níquel na panela de inox ele é em torno de 10% da liga metálica, ele não é uma quantidade muito grande. E o que a gente recomenda a pessoa fazer é fazer a cura dessa panela. Quando você comprar panela de inox, você quando chegar com ela em casa, antes de cozinhar com essa panela pela primeira vez, coloca a água dentro da panela e deixa ela ferver ali. E faz esse processo, deixa ela fervendo 10 minutinhos, coloca uma nova água, faz esse processo umas 3 vezes, que é como se você estivesse selando a panela, tá? Aí você vai ter, se você for de cara, comprou a panela e já cozinhar, a chance de liberar níquel pro alimento é maior. Então você faz esse processo de cura, se você já tá com a panela aí já há tempo, já selou na própria cocção, já comeu um pouquinho de níquel, mas esquece, passado já foi, né? Mas se é uma panela nova, você pode fazer esse processo de cura. Então assim, a panela de inox, ela é considerada segura, mas tem que fazer esse processo de cura aí, porque a gente pode ter essa contaminação por níquel, né? E outra coisa também é que as preparações ácidas é que tendem a passar mais níquel para o alimento. Então, por exemplo, molho de tomate, coisas com limão, podem liberar um pouco mais de níquel. Outra coisa que você tem que ter cuidado é as ranhuras, tá? Na panela. Então, passar, por exemplo, uma colher de ferro e fazer assim no fundo, né, arranhar, aí é óbvio que você vai liberar metal pro alimento. Então, usa o utensílio de silicone na panela de inox, aí você não vai estar arranhando. E aí, entre as panelas, a gente tem uma que é a mais comum, porque é a de mais baixo custo, né, e que você acha em tudo quanto é lugar, desde lojas mais sofisticadas até as lojas mais simples, que são as panelas de alumínio. E o alumínio é um grande problema, tá? É uma panela barata, que tem uma alta durabilidade, uma boa condução, né, de calor, super comercializada, mas a gente tem a liberação do alumínio para o alimento. E vários trabalhos associam o alumínio a doenças neurodegenerativas, tá? Entre elas o próprio Alzheimer. Então, o alumínio é muito complicado. Então, eu não recomendo que use panelas de alumínio. Se você já tem na sua casa, se possível, assim, vá trocando aos poucos. A gente sabe que panela boa, igual eu vou falar pra vocês quais são as mais recomendadas, não é barato. Por exemplo, inox é uma boa opção, mas não é barato. Então, de repente, pô, Nutri, eu não consigo trocar meu jogo de panela todo agora, não. Compra uma de inox esse mês, bota outra de alumínio fora. Ou, sei lá, usa pra qualquer outra coisa aí, você pode reaproveitar. Faz furinho com a furadeira e usa de vaso de planta, não sei. Mas não utilize pra
alimentos. E se você está utilizando a panela de alumínio agora, o que eu recomendo é que você não armazene o alimento nela, né? Porque às vezes você cozinha, por exemplo, faz um arroz, faz uma abobrinha refogada, faz alguma coisa ali e sobra comida. Aí você deixa esfriar um pouquinho e faz o quê? Guarda dentro da panela na geladeira. Não faça isso, porque aí quanto mais tempo esse alimento vai ficando em contato ali com o alumínio, mais alumínio vai se desprendendo para o alimento. Então, se você não tem alternativa, tá sem grana agora para trocar essa panela, cozinhou, espera esfriar, já transfere para um pote, tá? Se for pote de vidro, você pode transferir ainda quente. Lembrando que a gente já falou lá do plástico, o bisfenol não pode aquecer. A mesma coisa do inox, preparações ácidas tendem a transferir mais também alumínio para o alimento. Quanto mais tempo de contato do alimento com a panela, mais, né, alumínio vai passando. E a gente já falou aí da questão do Alzheimer e até o Parkinson, com esse risco aí do uso de alumínio. Fora que é uma panela que arranha fácil, né? Arranha muito fácil. E nisso que arranha, você vai transferindo mais alumínio para o alimento. Então, realmente é arriscado. Uma outra panela que também é muito comum e que na culinária facilita muito o nosso trabalho é a antiaderente. A panelinha antiaderente, você vai lá, para quem come proteína animal, grelha lá e não agarra, né? Até para fazer vegetais grelhados também não agarra, isso facilita muito a vida. Esse antiaderente, ele é chamado de Teflon, tá? É um tipo de revestimento. Qual que é o problema desse revestimento? Conforme o alimento vai entrando em contato ali, principalmente se for um alimento mais rico em proteína, por exemplo, ovos, peixe, carne, frango, vai liberando mais do PFOA que tem nesse Teflon aí. Que, inclusive, em alguns países ele é proibido. E quais são os problemas desse PFOA? Pode causar problemas hepáticos, reprodutivos e alterações hormonais também. Então, o antiaderente não foi feito para você grelhar, teoricamente, as coisas, né? Que é justamente o que a gente faz. Fala, pô, não sei, vou arrancar os cabelos, agora não tá dando mais certo para mim. O que eu vou fazer? Não posso usar alumínio, posso usar antiaderente. Peraí que eu vou pular da janela e já volto. Volta lá pro inox, tá? Mas eu vou falar as soluções. Calma aí, segura a audiência. Eu já falei das soluções dos utensílios. Vou falar da panela também. Então, nesse quesito, a panelinha antiaderente, você poderia fazer, por exemplo, um arroz, um vegetal refogadinho, tudo que for mais úmido. Mas tudo que for mais seco vai liberar mais dessas substâncias. Fora que o antiaderente em si, em contato com o filé de frango, por exemplo, faz a formação de mais aminas heterocíclicas e aromáticas nesse alimento, que são substâncias cancerígenas. Então, o antiaderente não é para você, teoricamente, não seria para grelhar, que é o que todo mundo faz, né? Seria para você cozinhar. E aí a gente ainda tem outro problema nesse antiaderente, risca muito fácil. E o PFOA, que tem naquela capinha preta do antiaderente, vai passar para o alimento. Quem não tem uma panela antiaderente com fundo riscado? Quase todo mundo aí tem. Vai lá no seu dispensa da cozinha, abre lá e olha a sua panela antiaderente, se ela não tá com fundo riscado. Isso se ela já não tá com fundo todo brilhante, que já acabou o antiaderente todo, né? Então, isso significa que tu comeu aquele antiaderente todo. Foi comendo aquilo, liberando para os alimentos e você foi ingerindo aquilo, né? E aí a gente tem esses riscos aí de problemas hepáticos, reprodutivos e hormonais. Então, o antiaderente seria para preparações mais úmidas, tá? E que aí você não tivesse esse grelhado aí, enfim. E fora que a gente ainda tem essa observação que eu falei, de quando risca o antiaderente, quando sai essa camadazinha, expõe o quê? O alumínio. Porque o antiaderente é esse revestimento de Teflon, né? Que tem o PFOA, que é tóxico para nossa saúde. Mas embaixo, ela é de alumínio. Então, quando o antiaderente sai da panela, o Teflon sai, você acaba tendo contato com o alumínio e aí a gente volta para aquela observação que a gente falou do alumínio, Alzheimer e Parkinson, doenças neurodegenerativas. Então, não seria recomendado, tá bom? Então, volta lá, vai usar a panelinha de inox por enquanto, mas tem algumas outras boas também. E aí nós temos panelas que são mais rurais, né? Mais nordestinas, que também são alternativas boas, como por exemplo as panelas de barro. Quem costuma viajar para cidade de interior, até para a região dos lagos, quando tá pegando ali a Via Lagos, quem conhece sabe o que eu tô falando,
Sempre nos cantinhos, assim, fica umas lojas de estilo de artesanato que vende muito vaso de planta. E eles vendem muito panela de pedra-sabão, panela de barro, panela de ferro. São panelas antigas e que algumas delas são bem interessantes. Então, essa panela de barro, né, é uma panela antiga e que o único perigo dela seriam as ranhurazinhas que ela tem, porque ela é muito porosa e teria o risco de contaminação bacteriana. Mas a gente pode também estar fazendo a cura dela, igual faz com o de inox. Só que a cura da panela de barro, ela não é com água, ela é com óleo. Você pode passar óleo ou azeite. Aí algumas fabricantes sugerem você botar a panela no próprio fogão e outras no forno e aquecer ela ali para você selar a panela. Esse processo de cura ele é um pouquinho difícil de fazer, então tem que seguir minuciosamente a instrução do fabricante, senão ela racha. Então, você fazendo essa cura aí, você reduz um pouquinho esse risco aí de contaminação. Mas teria que também secar essa panelinha muito bem, aí, de preferência não guardar ela úmida, esperar ela secar todinha por conta de contaminação bacteriana. Mas assim, na logística, não dá, né, gente? É uma panela grande, ela é pesada, ela quebra com facilidade. Também eu não poderia estar guardando os alimentos ali, porque aí eu posso ter um risco de contaminação. Porque se eu guardo, por exemplo, um caldo de feijão na panela de barro, eu vou ter esse feijão ali sendo meio que absorvido pelo próprio barro, porque a gente sabe que aquilo ali puxa uma certa umidade, então depois eu posso ter uma contaminação bacteriana. Seria uma panela mais para fazer uma coisa na lenha, né? Preparar ali e depois eu transferir para um refratário de vidro e guardar. Mas é uma alternativa antiga aí que é interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma observação que eu coloquei aqui. A gente tem que higienizar bem, secar bem, né? Se possível, passar até mesmo cloro para poder estar matando ali todas as bactérias. E tem uma observação da panela de barro. Quando vocês forem ver vendendo, vocês vão ver dois tipos: a panela de barro vermelha e a panela de barro preta. A panela de barro vermelha é o barro só ali in natura que foi moldado, tá? A preta, aquilo ali não é tinta, é um extrato que eles fazem de uma árvore chamada mangue vermelho. Eles fazem tipo um chá forte dessa lasca da casca da árvore, sabe? A casca da árvore eles extraem, fazem um chá forte e pintam mesmo a panela. E aquilo não é tóxico para a saúde, é um chá de uma casca da árvore e ela fica pretinha. Então ela até pretinha assim, com esse chá que eles utilizaram para pintar essa panela, ela é mais segura, porque ela já está mais selada. Todavia, tem que ter esse cuidado aí do quesito de contaminação. Nós temos também panelas que são mais antigas, que são as panelas de cobre e que no Brasil, teoricamente, panela de cobre sem revestimento é proibido. Sem revestimento eu quero dizer o quê? Que é sem aquela película que cobre. Igual tem um revestimento antiaderente, a gente tem revestimentos também para usar no cobre. Então, tacho de cobre, por exemplo, qual que é o problema? Lá, sua mãe tinha um monte dessas panelas. Ai, gente, fazia na lenha, com panela de barro, que delícia. Minha tia Alba entrou aí. Tia, você lembra aquela vez que a gente fez um caldo de feijão na casa de praia? A panela estourou Gente, a gente não curou a panela estourou, tava todo mundo com fome, a família, acho que era fim de ano. Aí a gente botou no fogão a lenha, na nossa casa, que é no interior lá, estourou, foi feijão pra tudo quanto é lado, todo mundo ficou com fome. Foi engraçado, não sei se minha tia ainda tá aí, ela vai dizer, tia Alba. Vamos voltar pra de cobre. Então, a panela, o tacho de cobre que se... Olha lá, tia. Gente, olha lá, tia lembra. O tacho de cobre se usa muito na roça para fazer doce, tá? E o problema é que a gente tem esse cobre passando também para o alimento. E aí, quais que são os perigos? A gente pode ter doenças renais, alterações gastrointestinais, doenças osteoarticulares, fora que a contaminação por cobre pode mexer no nosso metabolismo do zinco e do ferro, o que é extremamente perigoso também. Você pode ter uma deficiência de ferro, uma deficiência de zinco. É claro que cobre geralmente não são panelas que você usa no dia a dia. Se usa mais assim, tacho mesmo, para fazer uma com o brilho do povo falando que feijão história triste, gente. Tem que curar muito bem. Você usa para fazer mais doce mesmo, em alguns lugares que tenham essa produção mais artesanal. Mas no Brasil, teoricamente, é proibido e a gente acha, né, gente? A gente acha para comprar ainda esses tachos, essas panelas. Teoricamente, eles são vendidos como artigos de decoração.
mas as pessoas ainda utilizam para cozinhar. Então esse cobre passa para o alimento. Você vai reparar que a panela de cobre, ela é meio avermelhada, ela é um metal bem brilhante, bem alaranjado avermelhado a cor dele, né, sem revestimento. Então não é recomendado utilizar as panelas de cobre por conta de todas essas alterações. E aí, mais uma panela que seja a solução, a gente já falou o inox, ok, pode estar utilizando. E aí a gente pode utilizar as panelas de cerâmica. Panela de cerâmica, cerâmica também é um tipo de revestimento, mas que não tem PFOA, igual aquele pretinho, antiaderente, tá? Então você pode estar utilizando, você só tem que verificar o seguinte, porque desde 1985, as panelas de cerâmica esmaltadas, a Anvisa proibiu utilizarem revestimentos que tivessem chumbo na composição, porque antes de 85, a gente tinha esses revestimentos com várias ligas, né, para pintar aqueles, você viu aquela panela de cerâmica vermelha, bonita, né? Aquilo é um tipo de tinta. Nesse tipo de tinta, antigamente entrava chumbo naquela liga. Então a Anvisa foi e proibiu, gente. Não tem como, né? As pessoas comerem chumbo, cádmio, metais pesados. Então ela proibiu. Então, como a gente sabe que no Brasil as fábricas dão um jeitinho de enganar a legislação, eu recomendo, quando você for comprar panela de cerâmica, que esteja escrito assim lá na frente, isento de metal pesado ou isento de chumbo. E aí tem a Ceraflame, por exemplo. Ceraflame é caraca, mas é boa, a panela é boa, o antiaderente dela é bom. E ela tem essa isenção aí de metal pesado e é muito bonita, são panelas muito bonitas. Tem vermelha, tem a marronzada, então você tendo uma panela de cerâmica aí, que ela tem um antiaderente bom e que tem a selo de isenção do metal pesado, é válido. A mesma coisa vale para as panelas esmaltadas, que também é um tipo de revestimento diferente da cerâmica, mas também é um revestimento, desde que você tenha a garantia de metal pesado. Panela ideal, tia, cerâmica que esteja escrito lá, isento de metal pesado ou inox, tá? A princípio essas duas aí, inox e cerâmica, e as esmaltadas também. Panela de pedra-sabão, que também é aquelas panelas lá que eu falei, entra no mesmo quesito da panela de barro. A panela de pedra-sabão, ela tem uma vantagem, ela libera cálcio e magnésio para o alimento. Então isso é legal, mas ela também, se a panela de barro é pesada, tu multiplica isso por 10, é a de pedra-sabão. Dá pra, ó, tem uma vantagem, pra você treinar cozinhando. Débora, aí ó, você falou que vai rever suas panelas, tu gosta de treinar pesado, então já coloca tudo de pedra-sabão na sua cozinha que você vai fazer assim, levantamentos de comida. Ela é muito pesada, gente. Também é uma panela para fazer uma gracinha na lenha, uma coisa assim. Ou, por exemplo, eu tenho uma de pedra-sabão. Quando eu vou fazer preparações com caldo, com molho, elas combinam mais com isso, né? Mas pro dia a dia ela é inviável. E a de pedra-sabão tem que curar igualzinho a panela de barro. Fazer o processo de cura ali, você passa alguma gordura, leva no forno ou no fogão, e é umas 2 horas, igual a de barro, umas 2 horas curando, pra ela também não estourar e não fazer igual eu, perder todo o caldo de feijão e a família ficar toda com fome, tá bom? Então, querida, vai fazer vários agachamentos com a panela de pedra. Gente, na época da pandemia, que essa academia tava fechada, eu podia ter treinado com a panela de pedra-sabão. É sério, é muito pesada. Aí, o conjunto de pedra-sabão no Mercado Livre, 400 só, isso é o preço de uma grande. Deve ser tudo pequenininha, Cris. R$400 o conjunto de pedra-sabão deve ser pequenininha. Porque uma panela de pedra-sabão com uns 20 de diâmetro não é menos de 150. Ou então tem que ver isso aí, achei muito barato. Então, assim, fica muito boa, mas tem que fazer a cura, porque ela é igual a de inox, ela é muito boa a de pedra-sabão, tá? Eu diria que até em relação ao inox, ela tem a vantagem de liberar aí magnésio pro alimento, mas ela também pode liberar níquel. Então, ela também é para você fazer a cura, só que é uma cura diferente, vai no forno, fica umas 2, 3 horas lá, e também não é recomendado você guardar os alimentos nela. Cozinhei, transfere para um refratário de vidro e vai para a geladeira. Você não guardar a comida dentro da panela de pedra-sabão na geladeira, porque também tem essa questão de ter níquel na composição, né? Ela tem cálcio, ela tem magnésio, mas ela também pode ter níquel. E ainda dentro das panelas mais clássicas, né, antigas, é a panela de ferro, que também dá pra gente malhar, Débora, com a panela de ferro. Também é bem pesada. Não é tão pesada igual a de pedra-sabão, mas é bem pesada. Eu tenho uma de pedra-sabão, uma de ferro, tá?
A de ferro tem a vantagem que é interessante, é que vários trabalhos científicos mostram prevenção de anemia, porque ela é de ferro e ela realmente libera ferro para o alimento. Então, pra gente, atenção vegetarianos e veganos, que a gente fica preocupado se está ingerindo ferro o suficiente, talvez você ter uma panelinha de ferro na sua casa e cozinhar com essa panela seja uma vantagem. Não para você trocar todas as suas panelas por panela de ferro, porque para ser um conjunto é complicado, é uma panela pesada, uma panela cara também, e que requer uns cuidadozinhos chatos que eu vou falar, tá? Então você ter de repente uma panela de pedra de ferro, tá? Pode ser interessante. Então, vamos lá, libera ferro para o alimento, né? Quanto mais velha a panela, não tem o Roberto Carlos que falava, panela velha que faz comida boa? Quanto mais velha a panela, mais ferro ela passa para o alimento. Então, a gente tem que avaliar. Se a pessoa tem o ferro baixo, de repente é até uma coisa interessante de estar usando. Isso, menina, cabo frio, ó, já usa, a minha casa de praia também tem uma dessas coisas aí. Agora, o único problema, atenção, ainda mais que a sua tá em Cabo Frio, Débora, eu sei que fica parada lá e depois de um mês que tu vai usar, que a gente não tem vida pra ficar indo viajar sempre, não pode deixar enferrujar. Tudo na vida tem um porém, né, gente? Mas é assim a vida mesmo, tudo na nutrição depende, tudo na vida tem um mais, entretanto, é a vida, é assim, não é só com a nutrição, não. Então, assim, qual que é o porém dessa panela de ferro? Se você guardar ela, por exemplo, com qualquer resquício de umidade e você deixar ela lá na tua despensa, você vai ver que vai começar a formar literalmente ferrugem. Panela de inox eu falei no início, falei que era boa, mas tem que curar ela, botar água fervendo umas 3 vezes para selar e não liberar níquel pro alimento. Mas ela tá entre as panelas boas. A gente falou, eu vou deixar a live salva aqui, eu falei no início de concha, escumadeira, qual que é recomendado, o que libera toxina para a saúde, fui falando de todos os tipos de panela, antiaderente, alumínio, eu vou deixar salva e vocês voltem depois para assistir, tá? Então, assim, se você deixar na panela de ferro ela úmida, você vai perceber que ela vai formando ali um ferrugenzinho. E isso é altamente inflamatório e oxidativo para a tua saúde. Então, na hora de você guardar, vamos lá, lavei a panela, tu vai secar muito bem, não vai botar na despensa, deixa ela ainda pegando um arzinho para você ter certeza que ela secou bem, depois você guarda na despensa. E a Débora que deixa na casa de Cabo Frio vai fazer o quê? Quando for para voltar para o Rio, tu vai passar uma fina camada de azeite ou de algum óleo ali nela, como se você fosse impermeabilizar essa panela. E aí você deixa e usa daqui a um mês. Como a panela de ferro não é uma panela que a gente vai usar todo dia, é interessante impermeabilizar, que aí você evita o quê? Que forme ferrugem, porque o ferro em contato com o oxigênio oxida, né? Então, se você deixa a panela de ferro ali exposta, se ela estiver molhada, ela fatalmente vai oxidar rápido. Mas se ela estiver sequinha, ela vai demorar, mas também com o tempo pode formar um ferrugenzinho. Então, você pode passar uma fina camada de azeite com um papelzinho assim, na parte interna dela, que aí você vai estar impermeabilizando ali, e aí você vai evitar que essa panela enferruje. Todavia, você chegou na tua casa lá do interior e tem a maresia, isso aí, passa o óleo, já até sabe. Chegou lá de repente na tua casa e viu, formou um ferrugenzinho aqui. Calma, não surta, vai dar tudo certo. Pega a panela, pega uma esponja de aço, né? Dá uma polida ali pra você tirar todo aquele ferrugem. Vai, se esfrega, tirou todo o ferrugem? Ok, aí você lava, seca e tá tudo certo. Mas você tem que ter garantia que você tirou todo aquele ferrugem. Bom, então a gente pode usar panela de inox, panela esmaltada ou de cerâmica com selinho de isenção de metal pesado. E tem agora aquelas panelas clássicas Polishop, né? Tem até várias que ficam aparecendo pra gente de anúncio no Instagram, que eles mostram a propaganda que você instala o ovo ali e a tia mexe o ovo sem óleo nenhum e o ovo balança pra lá e pra cá e não agarra, né? Que são absurdamente caras. Aí são panelas de titânio, de revestimento de diamante, que é diamantada que eles falam, né? Que na verdade não é diamante, né? Mas é um tipo de revestimento. Essas panelas, qual que são poréns? A nutrição inteligente, ela mostra todas as vertentes, tá? Teoricamente, elas são seguras sim. Você cozinha sem óleo nenhum. Se você for rico, você compra tranquilamente, ou você compra umazinha e deixa guardada para utilizar em preparações avulsas. Teoricamente, esses revestimentos já são isentos de metal pesado, são panelas muito caras, que eles já até estampam lá, isento de chumbo, isento de metal pesado, porque são revestimentos, são panelas que você vai pagar, tipo, numa frigideira, R$300, muito caras, né, que você compra em Polishop mesmo.
elas são seguras segundo os fabricantes, tá? Mas artigos científicos, e aí quem é meu paciente sabe que a Nutri é do artigo, artigos científicos avaliando realmente, levando para o laboratório, fazendo análise, eles não têm, né? Batidas do Inmetro, pegando essas panelas e fazendo inspeção, a gente também não tem. Então, assim, eu acho difícil uma panela tão cara como essa e fabricantes tão renomados estamparem que é isento de metal pesado, sendo que não é. Porque eles se expõem lá ao risco da empresa até vir à falência se o Inmetro investigar e ver que eles estavam mentindo. Então, creio eu que seja assim, tá? Isento de metal pesado e tudo mais. Mas no artigo científico, análises, igual tudo isso que eu falei pra vocês, de nylon, melamina, alumínio, ferro, pedra, ferro, tudo isso é artigo científico publicado, indexado e que a gente sabe pronto e acabou. Agora, dessas panelas novas, a gente não tem. Então, assim, são panelas bem caras, eu acho que vale a pena, de repente, você ter uma frigideira dela, né? Uma coisa ou outra pra fazer os grelhados. Que aí, a gente já sabe que grelhar no antiaderente forma essas substâncias cancerígenas, você pode estar utilizando esse tipo de panela. Mas aí, eu particularmente não tenho dessa, e eu já ouvi alguns depoimentos de pessoas falando que depois da 10ª vez que você usa, passa a agarrar. Não fica mais sambando igual é no Instagram propaganda, já não sei, que eu não utilizei. Se alguém tiver aí dessas panelas de R$300, a frigideira, de Polishop, dessas marcas, eu não sei agora as marcas, e que usou várias vezes e continua o antiaderente funcionando muito bem, depois põe nos comentários que eu vou deixar essa live salva. E pode até marcar, gente, que aí a gente troca, né, ideias aí. Aí fala, eu tenho essa aqui, comprei no lugar tal, marca o Instagram da loja, que aí a gente vai trocando essas ideias. Então, assim, o que eu aconselho, tenha panelas de inox, tá? Você pode ter uma panela de ferro, se você tem em casa de interior, você pode ter de pedra-sabão, de barro, tendo esses cuidados que a gente falou. As panelinhas de inox e as esmaltadas que tenham, e cerâmica, que tenham garantia de isenção de metal pesado, você pode estar utilizando. E de utensílios domésticos, que a gente falou lá no início, silicone, não use de nylon, lembrando que eu falei aquele pretinho de nylon que você passa a escumadeira no fundo da panela, com o tempo aquilo derrete, o nylon libera para o alimento ali e a gente tem as substâncias ali nocivas e carcinogênicas, tá, nesse nylon. Então, use as espátulazinhas e as conchas de silicone, que são bem resistentes ao calor. E para levar marmita, de preferência vidro, tá? Não esquentar nos potinhos de plástico, porque tem muito plástico que vem escrito que é isento de bisfenol A, mas a gente não sabe se é isento de dioxinas. Então, não tá escrito isento de bisfenol A, não te dá toda a segurança. Bom, acho que eu passei um assunto bem legal, né, pra vocês, que a gente não tem tempo de aprofundar na consulta, então vou deixar aqui a live salva pra vocês irem revendo, fazendo as anotações. Escrevam as dúvidas, eu vou deixar salva, vocês escrevam as dúvidas, a gente vai trocando figurinha